Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo, para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero fazer uma oração, pedir a bênção de Deus, a direção do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Teu poder flua, para que a Tua palavra seja ministrada e corações sejam tocados, avivados, e que vidas sejam curadas, libertas e abençoadas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez, irmãos, dando continuidade numa mensagem que o Senhor Deus nos deu em Lucas capítulo 4, quando fala da tentação que Cristo sofreu. E hoje nós vamos ver a última parte. Eu não vou repetir o que eu já preguei, e vai ser tremendo, se prepara aí, vai ser maravilhoso. Os irmãos estão se achegando, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. A irmã está falando que não está vendo acontecendo alguma coisa. Tá tudo ok? Quem mais está conseguindo me ver? Conseguiu, irmã Márcia? Glória a Deus. Tá chegando aí minha irmã Beatriz, minha irmã Sônia, boa noite. Os irmãos estão já chegando. A mensagem hoje é tremenda, se prepare. Minha irmã Graça Duarte, minha irmã Maria Márcia Medeiros está aí com a gente, voltou, ela disse. Tá aí a minha amada esposa, minha irmã Áurea. E glória a Deus por isso. Irmãos, já vamos para a palavra. Até nosso irmão Gilson também, né? Nós vamos para a palavra, irmãos. Eu quero já começar em nome de Jesus. Então, Lucas capítulo 4, o versículo agora que eu vou estudar é 9, 10, 11, 12, 13. Diz assim a palavra de Deus. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então vamos lá, pessoal. Nós já estudamos aqui duas partes, hoje vamos finalizar essa. Aqui diz a palavra que Satanás levou Jesus para Jerusalém. Mais uma vez, quem levou foi Satanás, não foi o Espírito Santo. E levou Jesus a Jerusalém e colocou ele no pináculo do templo. Quer dizer, pináculo quer dizer a parte mais alta. Então ele colocou Jesus no mais alto, né, do templo, no lugar mais alto do templo. E ali ele fez uma tentação. Ele provocou Jesus. E queria que Jesus também provocasse a Deus. Ele lançou um desafio, provocando Jesus para que ele pulasse dali. E quando, irmãos, isso acontece, é perigoso. Nem todo desafio é de Deus. Alguns pregadores, às vezes, fazem mau uso das escrituras. Eles distorcem as escrituras muitas das vezes. Quando ele fala assim, ó, faz isso, dizendo que a pessoa tem que desafiar a Deus. Aí fala assim, se você fizer, você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Se você fizer, um exemplo, esse sacrifício, você vai ver que Deus vai te abençoar. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos usam desse artifício fazendo com que as pessoas, o povo de Deus, desafie a Deus, provoque a Deus com o intuito, não para que a pessoa seja curada, não para que a pessoa seja liberta, não para que a pessoa seja consolada, para que a pessoa seja salva. Não. O intuito dele é arrancar, é tirar o que a pessoa tem. Ele mexe com o emocional da pessoa e não com a fé da pessoa. Você tem que tomar muito cuidado para não se deixar se levar. Assim como Satanás distorceu as
Escrituras. Muitos também estão distorcendo, estão fazendo mau uso das Escrituras para benefício próprio. Aquele desafio não era para agradar a Deus. Não, era para tentá-lo. Então nós devemos vigiar nisso. Toma cuidado com certos desafios. É como se Satanás quisesse dizer assim para Jesus: você não tem fé não? Lança-te daqui abaixo. Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar. Você não crê? Porque está escrito isso, isso, isso. Aí que está o X da questão. Assim como o diabo tentou Jesus, nós também somos tentados. E muitas das vezes as pessoas lançam desafios a nós. E se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo o que aquela pessoa falou. Mas com o intuito de provocar a Deus. Com o intuito de desafiar a Deus. E aí perdemos a bênção, irmãos. O diabo usou as Escrituras. O diabo usou a palavra. Mas ele usou a palavra, irmãos, de uma forma errada. Porque ele conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. O diabo conhece, mas não obedece. Não adianta conhecer, a pessoa diz: eu conheço a Bíblia, eu já li lá todo. Mas e daí, se não obedece? Irmãos, isso não resolve nada. E o diabo, conhecendo as Escrituras, provocou Jesus e desafiou Jesus a pular dali. Agora, irmãos, Deus falou com Jesus para fazer isso? Eu tenho dó das pessoas quando se deixam se levar, irmãos. Quantas das vezes alguém foi desafiado a vender sua casa para dar na igreja? A vender o seu carro e dar na igreja? Quantas pessoas não foram desafiadas a vender o que tem dentro de casa para levar para a igreja? Quantas vezes, irmãos? E outras coisas mais. Aí usa do psicológico, do emocional. Mas você não tem fé? Prova que você é de Deus, faz! E a pessoa, para provar que é de Deus, que é filho de Deus, ela vai lá e faz. Depois se frustra. Porque não foi Deus que mandou. Quando há esse tipo de desafio, toma cuidado, não vem de Deus. Se lembra a Torre de Babel? Deus mandou que o povo se espalhasse. O que eles fizeram? Se reuniram lá em Babel, construíram uma torre bem alta que tocasse os céus. E falou: agora quero ver. Pode vir o dilúvio que for, quero ver se vai alcançar a gente aqui. E desafiaram ao Senhor. E olha o que aconteceu. Deus confundiu as línguas deles. Aquele desafio era maligno. Aquele desafio fez com que eles obedecessem a palavra de Deus, que Deus mandou eles se espalharem. Eles não. Eles quiseram ficar ali e fazer aquela torre para provocar o Senhor. Então isso é obra satânica, isso é obra maligna. E outra coisa, não foi Deus que falou com Jesus para pular dali. Não foi Deus que pegou pelo braço de Cristo e levou ele para Jerusalém e depois colocou ele no pináculo do templo e disse: pula. Não. Não foi Deus. Não foi Deus que falou aquela palavra para ele, que está lá no Salmo 91. Foi o diabo. Olha que coisa séria, pessoal. Então, se Deus não falou ao seu coração, não caia nessa. Você não precisa provar que é de Deus. Você não tem essa necessidade. A Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Não caia nessa. Eu vou ler um versículo aqui para você. Amós capítulo 3, o versículo é 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus não vai fazer nada sem ter revelado o seu segredo, a sua palavra aos seus profetas, aos seus servos. Ele não vai fazer. Então, quantas pessoas não estão sofrendo lavagem cerebral, pessoas que estão usando as Escrituras para benefício próprio e para prejudicar as pessoas, e lança o desafio para que a pessoa tente a Deus, imprense Deus na parede. Quantas pessoas não estão fazendo isso? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando Jesus subiu ao monte a orar, ele falou para os discípulos assim: olha, entra no barco
que depois eu vou logo em seguida. E Jesus foi orar. E Jesus depois olhou e viu no meio do mar os discípulos sofrendo com uma grande tempestade. E Jesus foi e andou sobre as águas. E diz a palavra de Deus que eles se assustaram. Aí Jesus falou, sou eu, não temais. Pedro falou assim, se é o Senhor, deixa que eu vá aí. Jesus falou, venha. Ele foi. Preste atenção que Jesus revelou para Pedro uma palavra, vem. Deus chamou Pedro, por isso que Pedro andou sobre as águas. Ele não falou para João, João vem, Tiago vem, não. Ou André vem, não, Pedro. A palavra é específica, vem. Tem muitas pessoas que às vezes é provocada, alguém diz, você não é de Deus? Por que você não anda sobre as águas? Vamos lá no meio do mar. Prova que você é de Deus e anda sobre as águas, não está escrito? Aí o diabo usando a palavra, usando a boca de alguém. Ou fala diretamente com a pessoa, você não é de Deus, pula daqui. Se não crê em Deus, Deus vai enviar o anjo vai vir e vai te segurar, vai te proteger. Então muitas pessoas estão sendo lesadas, enganadas, por crer em algo que Deus não disse, que Deus não revelou para ela. Tem muitas pessoas revoltadas, frustradas, decepcionadas com Deus e com a igreja do Senhor Jesus, que Jesus não tem nada a ver com isso. E não querem mais saber. Ah, mas eu fui, fiz campanha, fiz sacrifício, eu fiz isso, o pastor falou se eu fizesse ia dar certo. Tá, mas Deus falou com você? Deus revelou isso para você? Porque Deus tem que falar. Se a pessoa sentir de fazer uma coisa e não sentir, ô meu querido, não cai nessa não. Deus não precisa da sua casa. Deus não precisa do seu carro. Deus não precisa, irmãos. Deus quer que você tenha a sua casa, que você tenha a sua moradia. É claro, se Ele tocar no seu coração, é uma outra coisa. Mas isso aí não é para todo mundo. Uma certa vez uma pessoa sentiu no coração e construiu uma igreja, né? Construiu um salão e deu para a igreja. Isso acontece, mas, irmão, não é para todos. A Bíblia diz da viúva que deu tudo que ela tinha. Existiam várias viúvas. Mas Deus tocou no coração daquela. Então a gente tem que ter sabedoria. Deus revelou para ela. Pode dar essas 2 moedas. Como o caso lá do profeta Elias. Dá primeiro para mim que não vai faltar. É Deus que tem que falar com você. Você não tem que ir pela cabeça dos outros. Pode ser quem for, irmãos. Pode ser quem for. Fique na palavra, porque o diabo está usando muita gente. Mas para tirar proveito. Está mexendo com o emocional das pessoas, irmãos. E isso é muito triste. Outra coisa muito séria. O diabo falou, pula daqui. Pula, lança-te daqui abaixo. Aproveita a situação. Olha, o tanto de gente que tem aqui, você vai ser visto. As pessoas vão te ver se pulando e vão crer em você. Vão acreditar em você. Olha que coisa. Agora é o seu momento. Pula, pula. Está escrito que Deus vai enviar o anjo. E já pensou se Jesus pulasse e os anjos de Deus viessem e segurassem Jesus? As pessoas iam ver, olha. Só que se Jesus fizesse isso, ele estava obedecendo ao diabo. Só que Jesus jamais faria isso, porque Deus não revelou para ele. Não foi Deus que revelou isso para ele. Foi Satanás que usou a palavra de Deus para que ele fizesse aquilo. Então, não acredite em tudo que falam para você. Tem gente que usa um versículo bíblico e distorce para prejudicar as pessoas, para lesá-las, mexer com o emocional dela. Tem gente que é bitolada, irmãos. Tem gente que é que nem cavalo, diz a palavra, não tem entendimento, irmãos. E está sendo explorado, está sendo manipulado, está sendo desafiada. Se não é de Deus, faz isso, faz aquilo. Isso é muito triste. Isso é muito triste, irmãos. E Jesus não pulou. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar a Deus. Você tem que agradar a palavra de Deus, irmãos.
uma coisa, quando o diabo falou assim, pula, em outras palavras, ele queria dizer, tem muita gente aí que está te vendo, e se ele vê você pulando, eles vão crer, eles vão acreditar. Mas a gente crê em Deus não pelo que vemos, é pela fé. Quando ouvimos a palavra, a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. E muitas pessoas estão deixando se levar, irmãos. É como os fariseus que gostavam de jejuar e fazer esmolas para serem vistos, para serem aplaudidos. Mas as suas obras eram más. Então, vamos vigiar. Se Deus não falou com você, não revelou algo para você, não é porque o outro falou que você tem que fazer. Pense nisso. Não é porque eu estou pregando, ou seja, quem for, irmãos, seja quem for que estiver ministrando a palavra, usando a palavra, um texto da Bíblia, irmão, se não estiver de acordo com aquilo que Deus fala, pula fora. Não acredite. Tem muitos falsos profetas aí, irmãos. Tem muitos mercenários. Tem muitas pessoas tirando proveito, manipulando, só trabalha com o emocional da pessoa, faz a pessoa se apegar às coisas deste mundo, às coisas materiais deste mundo. E quantas pessoas não estão habitoladas? Irmãos, isso é muito sério. E outra coisa, o diabo conhece a palavra, mas não pratica. Irmãos, ele quer que as pessoas conheçam a palavra e obedeçam a ele. Infelizmente, muitas seitas que existem foi por causa de uma palavra, entre aspas, que as pessoas receberam. A revelação de um anjo. A Bíblia diz, mesmo se um anjo, irmãos, quiser mudar o evangelho, que viesse do céu, irmão, que seja anátema, seja maldito. Não acredite nisso. Você tem que acreditar no que Deus fala ao seu coração. Irmãos, eu fico muito triste. Quem me conhece sabe. Me dá uma ira santa de pessoas que usam a palavra para manipular pessoas. Como Satanás aqui quis manipular o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Se ele fez isso com Jesus, imagine comigo, com você. Imagina, irmãos. E tem gente que dá lugar para ele, dá espaço para ele. E muita gente frustrada. Jesus poderia ter pulado. Ele poderia dar ordem a seus anjos. Mas não, irmãos. Porque ele não quis tentar o Senhor. Não foi Deus que falou isso para ele. Tem muitas pessoas que, quando fazem algo e não conseguem, porque ouviu de alguns pregadores, aí alguns falam, você tem que impressar Deus na parede. Você tem que desafiar Deus. Você tem que falar, Deus me honra, Deus me honra. O Senhor tem que me honrar, Deus. Mas Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Então isso é simples assim. Deus me deu uma palavra alguns anos atrás, quando Salomão pediu sabedoria. E Deus fala assim, olha, Deus falou para ele assim, como você não pediu honra, riqueza e destruição dos seus inimigos, eu vou te dar honra, eu vou te dar riqueza, e você vai ser o homem mais rico. Foi. Simples assim. O que alegra a Deus não é ficar pedindo honra. O que alegra a Deus é pedir sabedoria para ajudar as pessoas, para fazer o bem. É isso que agrada a Deus. Se você ler a história de Salomão, você vai ver que ele ajudou muita gente. Claro que não era uma pessoa perfeita. Então, toma cuidado. Em nome de Jesus Cristo. O diabo ele é sujo, irmãos. Eu vou falar algo para vocês aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Segunda carta aos Coríntios 2. Estou chegando lá. Rapidamente. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele disse, nós não somos
como muitos falsificadores da palavra de Deus. Você sabe o que é isso? Irmão, se você pegar uma nota falsa, um exemplo de 100 reais, e colocar junto com a verdadeira, você vai ver que parece demais. Demais, irmãos. É só quem é expert consegue ver a diferença. Tem gente, tem crente, desculpe o termo que eu vou usar, é bobinho. Ele não percebe a diferença do falso do verdadeiro. E diz aqui a palavra de Deus, que são muitos os falsificadores da palavra, que são usados por Satanás. Usa a palavra, mas com falsidade. É o falso. E diz aqui que ele falou algo profundo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Infelizmente, muitos não falam de Cristo com sinceridade. O diabo não estava falando com Jesus com sinceridade. Bicho é mentiroso. Não estava, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus não com sinceridade, mas para distorcê-la. Ainda bem que Jesus não acreditou, porque Jesus tinha uma vida com Deus, tinha uma vida na palavra, não se deixava se levar por qualquer doutrina. Aí está a diferença, porque muitos falsificam a palavra de Deus para prender a pessoa, para escravizar a pessoa no sistema. Quantos não fazem isso? Irmãos, se não tomar cuidado, alguns se deixam se levar até pelas seitas. Falsificadores da palavra de Deus. Interpretam do jeito deles, do entendimento deles. Distorce aquilo que Deus falou do jeito que tem que ser. E como ele interpreta assim, ele fala dele, não de Deus. Então ele diz, não somos como muitos falsificadores. Você precisa discernir o falso do verdadeiro. Busque sabedoria de Deus. Fala, Deus me discerna. Porque é difícil às vezes, hein? É difícil, irmãos. Porque tem muita gente falsa, usada pelo inimigo, fingida. Irmãos, às vezes está até falando de Cristo, mas não com sinceridade. Pregando a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo está falando aqui, mas não com sinceridade, mas com falsidade. Eu vou te dar outro versículo, porque Satanás fez isso. Ele levou a palavra para Jesus, usando o Salmo 91, mas com falsidade, para tirar proveito. Olha o que diz capítulo 4, eu vou ler aqui mais um versículo, versículo 2. O apóstolo Paulo disse assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. O que é andar com astúcia? Ele está dizendo, nós não andamos com astúcia. Porque alguns estavam andando com astúcia no meio da igreja de Corinto. Falsos ministros, falsos apóstolos. Se você ler, segunda carta aos Coríntios 11:14, ele disse que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso que seus ministros, que parecem ministros, são ministros do inferno. Irmãos, é coisa séria. São ministros do diabo. Tem muitas pessoas que não são ministros de Deus. Às vezes tem gente que quer só conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia para poder manipular o povo. Eu assisti um filme sensacional, irmãos. Eu já disse, eu não sei se eu já disse na live, mas nas minhas pregações já citei esse filme chamado O Filme de Eli. O Livro de Eli. Sensacional. Tinha um camarada no filme que porque queria as escrituras, a Bíblia, para controlar e manipular o povo. Irmão, na Idade Média fizeram muito isso. Esconde a palavra das pessoas. Não incentiva as pessoas a lerem a Bíblia, para que eles possam manipular. É que nem política. Muitos políticos não querem que as pessoas tenham conhecimento de política, porque assim eles vão continuar manipulando. Isso é óbvio. Sendo que o conhecimento liberta. E diz mais aqui.
não andando com astúcia, quer dizer, fazendo armadilhas, ciladas, usando de artifícios, nem falsificando a palavra de Deus, aí mais uma vez. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo estava escrevendo na igreja de Corinto, toma cuidado. Eu não sou como muitos aí que estão falsificando a palavra, que andam com astúcia, armando ciladas, armando armadilhas, fazendo artifícios para prender vocês, para enganar vocês. Toma cuidado. E ele estava escrevendo essa carta para isso, para alertar o povo, para alertar as pessoas. E nos dias de hoje, não é diferente, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas também diz, o meu povo sofre ou foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Todo dia lê um pouquinho. Leia. Em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai te dirigir. Quando Satanás usar alguém, usando até a palavra de Deus, não, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Quando o diabo começa a lançar desafios, você tem que desafiar Deus, você tem que tentar Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Foi o que Jesus falou. Vocês estão entendendo? Esse negócio de ficar imprensando Deus na parede, desafiando a Deus. Então, irmão, gigante Golias desafiou Deus. E Deus nem entrou na briga, só usou um homem chamado Davi, um jovem. Deus não precisa, irmãos. Só um jovem chamado Davi. Foi lá e derrotou o gigante Golias. Se você ler Apocalipse capítulo 12, onde houve guerra, Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. E os anjos do diabo e Satanás não prevaleceram e perderam a batalha. Deus nem entrou na briga. Deus não entrou. O Miguel e os anjos venceram a batalha. Irmãos, ele é o Todo-Poderoso. O diabo para ele é nada. Aí a pessoa, não, vou desafiar Deus agora. Coitado dessa pessoa. Porque o diabo tentou desafiar Deus. O diabo provocou a Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Ele não conseguiu e fica enganando os outros para fazer a mesma coisa, para quebrar a cara, para perder a sua posição. Ele não conseguiu, é um frustrado e quer que os outros se frustrem também. Aí mexe com o emocional da pessoa, começa a trabalhar nos corações das pessoas, só que não consegue enganar todo mundo. O diabo lá no céu não conseguiu enganar todo mundo. Ele conseguiu 1/3. Ele conseguiu, mas a maioria não acreditou nele. E na igreja de Cristo não é diferente. Porque tem aqueles que não vão acreditar. Eles vão ver, não, isso não é de Deus. Está usando a palavra para manipular, para tirar proveito, para mexer com o meu emocional. Não, eu não vou acreditar nisso. Essa palavra está sendo ministrada. É para mim fazer alguma coisa. Mas não para Deus, mas para Ele. E a pessoa sabe. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque ela sabe que ela não deve tentar Deus. Porque nós somos vasos. E vaso de barro quebra. As pessoas precisam entender isto. Precisam amadurecer e crescer. Pessoas distorcendo e falsificando a palavra de Deus. Eu vou dizer outra coisa aqui. Que está no livro de segunda carta de Pedro. Eu vou logo para a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz. Depois eu vou voltar para lá, que eu vou finalizar aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, quer dizer, cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem. E diz mais, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, para a sua própria ruína. O apóstolo Paulo escreveu pontos difíceis de entender, mas
É difícil de entender para quem é indouto, quer dizer, iletrado, que não tem conhecimento. Ou os inconstantes, instáveis, uma hora está bem, outra está mal. Se deixa se levar pelas emoções. Esses se deixam se levar quando a palavra é distorcida. Ou eles mesmos distorcem. Mas é para a sua própria ruína. Então, o que Deus está querendo falar aqui conosco? Se Ele não falou comigo, não falou com você, eu não tenho que ouvir quem quer que seja. Ah, faça isso, faça aquilo. Não, mas Deus falou comigo para fazer? Deus está me dirigindo para isso? Porque quem é filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo. É Ele que dirige. É Ele que se move. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não perder o temor de Deus. E nós, como pregadores, então, misericórdia. Eu não posso conhecer, um dia, com todo temor a Deus, um dia uma pessoa comentou algo comigo, e eu falei assim, aí com todo temor, eu falei, duvido se essa pessoa tem um conhecimento um pouquinho mais do que eu. Com todo temor a Deus. Eu não tô, irmãos, com todo temor a Deus, tem 7.000 aí que Deus coloca no meu lugar. É porque eu usava algumas coisas para distorcer, para manipular o povo. Eu falei, eu conheço isso aqui, eu já li várias vezes. Para fazer minha cabeça vai ser difícil, hein? Então eu falei com todo temor a Deus. Quando você conhece as Escrituras é diferente, pessoal. Você não se deixa se levar por todo o vento de doutrina, por tudo que é pregado, por tudo que é dito. Porque nem tudo é Deus que fala. Como tem alguns, e assim diz o Senhor. Nem tudo, irmãos, é Deus que está falando. Nós vimos aqui que Satanás pregou para Jesus. Que Satanás deu uma palavra para Jesus. A palavra de Deus. A palavra é a verdade, mas não podemos esquecer que o diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. E que não tem conhecimento se deixa se levar. É por isso que eu falei a Bíblia. Eu conheço pessoas que comem a Bíblia, leem muito. Às vezes mais do que eu, e glória a Deus por isso. Às vezes membro. E eu fico feliz com isso, tem que ler mesmo. Em nome de Jesus. E eu aprendo também. Eu aprendo. Eu converso com os irmãos. Eu não falo nada, mas só observo. Só observo e aprendo. Por quê? A gente tem que ter um espírito ensinável. Em nome de Jesus, irmãos. A gente tem que ser humilde. A pessoa que já acha que já sabe de tudo, coitada dessa pessoa. Eu tenho muito que aprender ainda. E eu aprendo com os irmãos. Nós somos um corpo, um precisa do outro. Um tem palavra, outro tem doutrina, outro tem salmo, outro tem hino, outro tem cânticos espirituais. Está na Bíblia isso. Isso é lindo. Agora imagine um corpo unido nesse propósito. Ah, irmãos, que coisa linda. Louvado seja Deus por isso. Eu vou finalizar lá, que diz assim, versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio 6,16. O diabo usou a palavra de Deus de uma forma errada. Mas Jesus também vai e usa a palavra de Deus. Isso é muito forte. Então, compare as coisas espirituais com as espirituais. Em nome de Jesus Cristo. Discirna. Nem todo mundo que está em cima do altar, nem todo mundo que está tocando, que está cantando, que está visitando, que está liderando, que está evangelizando. Irmãos, toma cuidado. Nem todo mundo fala por Deus. Eu fico triste por aqueles que não têm conhecimento, que não se aprofunda nas Escrituras, que não tem uma vida com Deus, irmãos, se deixa se levar. Vai acontecer que nem na Idade Média, quando a Igreja Católica enganou o povo, escondia a palavra do povo. E quem descobria alguma coisa, quem fosse contra, tal herege aí. Martinho Lutero sofreu muito. Quando ele teve acesso às Escrituras, ele foi liberto. Ele foi liberto, falou, não é desse jeito não. Foi taxado como rebelde, foi perseguido. Porque quando a pessoa conhece as Escrituras, a vida dela muda, o entendimento dela muda. Isso é muito profundo. E Deus quer que a gente conheça a palavra de Deus. A Bíblia diz, julgai todas as profecias. Julgue tudo que é pregado
Como que você vai julgar de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus? Em nome de Jesus Cristo. Porque se você fizer isso, ninguém vai fazer a sua cabeça. Ainda mais, né, alguns aí que se diz pregadores, mas são mercenários. Você não tem fé? Dá sua casa. Isso é muito triste, irmãos. Você não tem fé? E eu fiquei muito triste, desculpe ser repetitivo, fiquei sabendo esses dias de uma pessoa que tem uma empresa com funcionário e tudo, irmãos. E voto em cima de voto, sacrifício em cima de sacrifício. A empresa foi à falência, está passando dificuldade. Aí depois acha que Deus é culpado. Deus não falou com ela. Deus confirma, a pessoa sente. De repente o pregador, com todo o temor, ele fala assim, pessoal, aqui Deus tocou numa pessoa, porque Deus toca. Até mesmo antes de chegar na igreja, estiver na igreja. Tem uma pessoa que vai fazer uma oferta de R$100. Eu senti de Deus aqui. Quando é de Deus, Deus confirma. Eu estou dando um exemplo, pode ser mais. Mas um exemplo. Em nome de Jesus, irmãos. O dízimo é de Deus, eu já disse isso. E a oferta, Deus ama aquele que dá com alegria. Mas a partir do momento da pessoa querer... Aí você desafia Deus. Você faz isso, aí você vai desafiar Deus. E quando a pessoa não consegue, vai lá diante do sacerdote que disse isso, do ministro, que se diz de Deus. Não, seu negócio é com Deus. Você não fez? Então vai cobrar de Deus. Cobra dele. Não cobra de mim, não. Ah, então você não teve fé. Então você é fraco, você é derrotado. Esses termos que usa. Você acha que ele está preocupado com a alma? Você acha que o Satanás ali estava preocupado com a segurança de Jesus? Porque se Jesus pulasse dali, ele ia se arrebentar. Porque não foi Deus que mandou ele pular. E Deus não ia enviar os anjos para segurá-lo, não. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus disse, não tentará ser o teu Deus. Imagine se Jesus pulasse no meio do caminho, pai, Deus, um exemplo que estou dando, o pai ia falar, mas eu não mandei você fazer isso. Cadê os anjos, pai? Mas eu não mandei você pular. Mas é a palavra do Salmo 91, mas não fui eu que falei com você. Não fui eu que usei. Eu não tenho nada a ver com Satanás. Vocês estão entendendo, pessoal? Obedeça o Evangelho, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois não adianta culpar o Senhor. Ah, eu vou andar sobre as águas, eu tenho fé, porque está escrito. Tá, mas Deus mandou andar sobre as águas? Ah, você tem que provar que é de Deus. Você não é filho de Deus? Então faz isso. Anda em cima desses pregos aí, se não é de Deus. Entra no meio daquele fogo lá, porque Sadraque, Mesaque e Abednego entram lá no meio do fogo. Vai lá, entra, você não é de Deus? Vai lá, entra lá no meio dos leões. Daniel entrou na cova dos leões, entra lá também. Aí a pessoa vai. Aí entra lá no meio dos leões, é devorada. Entra no meio do fogo, é queimada. Pula de um alto, que Deus não mandou pular, morre. Você não tem fé? Está escrito na palavra de Deus que a pessoa, olha o que diz, sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Se não crê em Jesus, sinais seguirão os que crerem. Beba veneno, quero ver. Aí a pessoa vai lá, bebe, morre. Deus não mandou ela fazer isso. É muito triste. É muito triste as pessoas sofrerem e pagar um preço muito alto por ouvir certos tipos de pregações, certos tipos de mensagens que Deus não falou. Então fique na palavra. Veja o que diz a palavra. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Em o nome de Jesus. Quem já me conhece, eu já prego assim há anos, viu, pessoal? O entendimento da palavra. Eu sempre tive isso comigo. Hoje Deus está me dirigindo para falar mais sobre esses assuntos. Porque isso é a obra dele. Tem muitos homens de Deus aí, graças a Deus, espalhados, pregando a palavra de Deus. Mas tem muitos falsificando a palavra de Deus, andando com astúcia, com malandragem, mercenários, que mexem com o emocional da pessoa,
faz a pessoa até chorar, ou até mesmo ele chora, para que as pessoas olhem para ele, tadinho, coitadinho. E no fundo é um lobo devorador. Não está preocupado com pessoas, com vidas. Satanás não está preocupado com Jesus. Satanás queria que Jesus obedecesse e se espatifasse no chão. Porque Deus não falou com Jesus para fazer aquilo. Mas Jesus, graças a Deus, estava cheio do Espírito Santo da palavra e disse: não tentarás o seu teu Deus, vai-te, Satanás. É isso que nós devemos fazer. Julgar aquilo que está sendo ministrado e pregado. E eu finalizo com esse versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo acabou toda aquela tentação. Viu que não tinha mais jeito, se ausentou dele por algum tempo. Só que depois voltou novamente com tentações. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Em Mateus capítulo 4 diz que os anjos de Deus vieram e serviram. O Senhor Deus é fiel. Resista à tentação, sujeite a Ele. O diabo vai fugir e os anjos vão vir te servir. Eu creio que Deus falou ao seu coração. E eu quero dizer algo para você muito forte. Se você não viu a primeira e a segunda mensagem, eu incentivo você a ouvir. Que nós finalizamos hoje, Lucas capítulo 4, sobre a tentação de Cristo. Que Deus fale mais com você. Em o nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. Que você adore só a Deus, que você sirva só a Jesus, que você fique na palavra de Deus. É isso aí, um artista no púlpito. Tem muita gente que é artista no púlpito, profissional do púlpito. Mas tem muitos ungidos aí também. E glória a Deus. Mas esses artistas existem mesmo. Que faz do seu púlpito um balcão de negócio. A Bíblia diz, Pedro falou sobre isso, daqueles falsos que vão fazer negócios com as ovelhas. Isso é muito triste. Mas olha para Cristo, olha para Jesus e tenha misericórdia dessas pessoas e ore por elas. Quando você perceber, Deus tem misericórdia. Não é bem assim, não. Nós não devemos guardar nada no nosso coração contra ninguém. O que deixa a gente penalizado é saber que muitos estão fora dos caminhos do Senhor, porque acreditaram no tipo de mensagem dessa, pessoas sendo usadas por Satanás, fazendo desafios que Deus não mandou fazer. E Deus, irmãos, uma coisa muito séria, eu vou finalizar com isso. Quando a pessoa quer desafiar Deus, ela será sempre a pior prejudicada. Lembra da Torre de Babel? E o próprio Satanás quis desafiar Deus, provocar Deus. E olha o que aconteceu. Conseguiu fazer a cabeça de 1/3, mas graças a Deus, a maioria não se deixou se levar. E a maioria nunca vai se deixar se levar. Em nome de Jesus, ela vai saber se é de Deus, se aqui não é. Ela vai saber, porque Deus vai mostrar para ela. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos e vamos invocar o poder de Deus. Eu quero orar pela sua cura. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua prosperidade. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti nesta hora pedir a Tua bênção, a unção do Senhor, para que ela seja derramada sobre cada pessoa sintonizada nesta live. E eu quero pedir aquela unção de cura, Deus. Meu Deus querido, como diz a Tua palavra, que a unção estava contigo para curar naquele dia. Meu Deus, eu sei que essa unção está com o Senhor. Tem gente doente, tem gente com dores, tem gente com problemas sérios, com vírus, bactéria, com câncer. Meu Deus, alguém da família. Eu peço a Ti que o Teu fogo desça, que o Teu fogo venha consumir essas enfermidades, esse coronavírus, seja qual for o nome da doença, pneumonia, falta de ar. E em nome de Jesus, Satanás, eu ordeno que você saia com essa doença, eu ordeno que você saia com essa enfermidade. Eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, diabo do inferno. Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai desse corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Saia também espírito do medo, da síndrome do pânico. Vá embora agora desta vida, saia da casa.
Em o nome de Jesus Cristo, espírito de confusão do vício, das drogas, espírito de amarração, demônio do tranca-rua, demônio que tem amarrado os caminhos dessa pessoa. Eu ordeno que saia das finanças, saia dos negócios, do trabalho, das vendas, vai embora com o teu desemprego, vai embora com todo o teu mal. Eu estou ordenando em o nome de Jesus Cristo. E você, demônio que enganou alguém da família, usando até a palavra de Deus, e a pessoa está desacreditada, desmotivada, triste, fria, afastada, desviada, em nome de Jesus eu quebro o teu poder sobre a vida dela, a tua influência sobre a vida dela, e que você vá embora em nome de Jesus. Pai, que a tua bênção seja derramada agora, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor envolva cada pessoa, derramando o teu poder e a tua glória, que derrama a tua unção, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nos ajude a aprender mais de Ti, da Tua palavra, e a discernir as coisas espirituais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Fechamos com chave de ouro esse tema tão lindo e maravilhoso. E olha como eu disse, eu já preguei várias vezes essa mensagem, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e nós vamos continuar. Amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da noite, estaremos aí de volta, vamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma formiguinha, mas você também é outra, né? E quanto mais formiguinha, melhor. Glória a Deus. Estamos todos juntos aí trabalhando para o reino, para a obra de Deus. Eu louvo a Deus porque, graças a Deus, no Brasil e no mundo tem muitos homens de Deus aí, sérios, mulheres de Deus sérias, glorificando a Deus com as suas atitudes, com as obras, grandes pregadores. Tem pessoas que eu tenho um carinho muito grande, como o missionário R.R. Soares. Eu amo esse homem porque Deus usou esse homem, porque eu me converti assistindo o programa, comecei para a igreja, eu me converti. Eu louvo a Deus, irmãos, em nome de Jesus pela vida dele. Eu louvo a Deus pelos ministérios da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, enfim, aqueles que estão aí pregando o Evangelho. Agora, não há instituição que não presta. E algumas pessoas nessas instituições, que infelizmente, irmãos, não estão preocupados com almas e outras coisas mais. Mas eu quero dizer para você que Deus é fiel, Deus guarda os seus, Deus tem os seus remanescentes em o nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai trazer para nós um assunto tremendo, profundo também no dia de amanhã. Deus seja louvado. Eu louvo a Deus aí pela vida de vocês que têm acompanhado. Eu sei que muitos têm compartilhado aí no Facebook também, têm compartilhado com outras redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, essas mensagens estão tudo indo para lá, pessoal. E Deus seja louvado. Deus me deu um ministério novo, estamos aí na fé fazendo essa obra. Apesar dessa pandemia, Deus tem nos honrado para que a gente honre os compromissos que a gente tem na obra de Deus. E glória a Deus por isso, em o nome de Jesus. Se um dia você sentir de fazer uma oferta, que Deus te abençoe grandemente, em o nome de Cristo Jesus. O ministério é Ministério Avivamento Esperança em Cristo. É MAEC, eu ia falar MAEC, acabei atropelando. Quando você vê MAEC, é Ministério Avivamento Esperança em Cristo. E Deus tem nos abençoado, deu uma equipe maravilhosa, um povo maravilhoso da nossa igreja e pessoas que têm nos ajudado de pé de longe. Deus é bom, Deus está cuidando da gente. E logo, logo, vocês vão ter notícias aí, coisas boas, e que Deus seja louvado. Daqui uns dias eu falo para vocês, talvez essa semana ainda, em nome de Jesus. Amém? Tá aí minha irmã Jeane Silva, que Deus te abençoe. Minha irmã Aurinha Rodrigues, essa irmã me ajudou muito, ela, o esposo, os filhos. Glória a Deus, tem um carinho muito grande. Minha irmã Soninha, minha irmã Marlene, glória a Deus. Tá aí minha amada esposa, minha irmã Márcia Medeiros, que tem nos ajudado bastante. Ó, Antônio Marcos aí da irmã Áurea, né? E quem mais tá aí? Minha irmã Vera, minha irmã Joyce, minha irmã Bajulé, essas mulheres, né, parentes, mulheres de Deus aí abençoadas, Deus seja louvado, e tantos outros que estão aí com a gente, né, pessoal, em o nome
do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez de estar aqui. Hoje o meu Arthurzinho está fazendo aniversário, 6 anos. E eu amo os meus 3 filhos iguais, mas iguais mesmo, Deus sabe do meu coração. Mas eu tenho um carinho especial por ele, porque como ele nasceu com um grau pouco de autismo, eu vejo do cuidado que a gente tem que ter por ele. É diferente, mas Deus é fiel, Deus é bom. Eu tenho certeza que tudo tem um propósito, eu sei por que o meu filho veio, eu sei disso. Eu amo meus filhos, a minha família, e a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, negou a fé é pior do que o incrédulo, né, pessoal? Mas que Deus te abençoe. Tá aí a minha irmã Maria Cleone Oshida, dá um abraço lá no Sidão, viu? Na família, em nome de Jesus. Vocês são bênçãos, eu quero agradecer por estar aqui com vocês, vocês comigo, e se Deus quiser amanhã estaremos juntos, e que Deus ilumine a vida de vocês, para a honra e glória do Senhor. Fique na paz, tenha uma noite aí abençoadíssima, amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Ô glória! Minha irmã Dinalva também me ajudou muito, sintonizada aí, essa irmã também me ajudou muito no começo do meu ministério, Edinalva Dias. Glória a Deus, que Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. Fique na paz, ô glória! Deus abençoe, irmã Márcia, e todos aí, em nome de Jesus.